Olá, meus amados irmãos em Cristo, bem-vindos ao canal. Esse é o meu primeiro vídeo e eu espero que o Espírito Santo fale tanto com vocês quanto ele falou comigo. Bom, a reflexão que eu queria trazer, em geral, é falando que o Evangelho atravessa a gente. Então, a gente vai ter 3 tópicos e o primeiro é quem eu escolheria. Bom, quando eu cheguei em casa esses dias, eu tava pensando muito sobre a ministração do Alessandro Vilas Boas, na música Maranata, em que ele fala: se eu tiver que escolher entre casar e você, Jesus, quem eu escolheria? E eu acho que para nós mulheres essa é uma ministração que pega muito mais do que para muitos homens, porque geralmente a gente tem o sonho de casar, ter filhos, e tem vezes que isso não é a forma que acontece. E eu me peguei pensando muito nisso, de será que quando eu me apaixonar eu vou ter essa mesma cabeça que eu tenho agora? Será que eu não vou largar tudo isso? Ou será que eu não largaria nada por Jesus? E isso ficou na minha cabeça, eu fiquei assim, como é que eu canto Eu Me Defino Sem Você de tão visceral? E eu não tenho certeza se daqui a alguns anos, quando eu, em nome de Jesus, vou estar casada, eu largaria meu casamento por Jesus. E isso foi me consumindo, e essa culpa, e aí eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, me ajuda a confiar e ter um relacionamento tão profundo quanto eu canto. Mas eu parei e pensei: como que eu peço para Jesus tomar o primeiro passo por mim? O primeiro passo que tem que ser meu. E então eu saí, do quarto onde eu tava, eu fui olhar o Instagram e eu achei o perfil de uma menina que eu procurava há meses. E ela falava simplesmente sobre oração. E então eu falei assim, tá, eu preciso me aproximar do Senhor, vamos olhar sobre a oração. E entra aí o tópico 2, ele é digno. Eu abri o destaques dela sobre oração e ela falava assim: pra quê? Que perguntavam pra ela, pra que eu vou orar de madrugada sendo que não vai mudar nada a forma como ele me escuta? E eu fiquei, realmente, isso é uma coisa que pra mim faz muito sentido, porque quando eu fico tentando acordar de madrugada, eu fico, ai, mas ele vai me ouvir da mesma forma se eu orar na última hora do meu dia e na primeira hora do meu dia. Pra quê? E então ela respondeu simplesmente: ele é digno. Ele é digno do seu esforço para acordar de madrugada, ele é digno das horas sem sono, ele é digno de ter um relacionamento muito mais profundo do que o que você tem com seus amigos. Ele é digno de ter um relacionamento mais intenso do que você tem com qualquer um. Isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, eu não dou nem o mínimo. Que é esse acordar de madrugada. Não para ser ouvido melhor, mas para sacrificar realmente o tempo que Jesus merece. E enquanto eu pensava nisso, ainda eu procurei sobre como fortalecer seu relacionamento com Jesus e eu vi o vídeo da Luísa Santana. Deus abençoe a vida dela imensamente, porque sempre que eu vejo um vídeo dela, a minha vida é tremendamente edificada. E eu imaginei que dessa vez não fosse diferente. O nome do vídeo era Talvez Seja Por Isso Que a Sua Vida com Deus Está Estagnada. Então eu imediatamente fui e realmente ela falou sobre como o evangelho é cíclico e sobre como quanto mais você dá, mais você recebe. E aí eu cheguei numa conclusão de que realmente o evangelho atravessa a gente. Porque quanto mais você fala de Jesus para as pessoas, mais a vida deles é edificada e mais a sua vida é edificada por eles. Quanto mais você intercede, quanto mais você ora, quanto mais você clama pelas outras pessoas, mais Deus te abençoa. Quanto mais você fala sobre o amor de Cristo, mais o amor de Cristo cai sobre você. E eu acho isso uma coisa muito maravilhosa. Que nas experiências que Deus mais falou com ela foi quando ela estava falando com os outros de Jesus. E ela falou que a chave para você sentir mais Jesus é você fazer com que as outras pessoas sintam mais.
E realmente, quanto mais você dá, mais você recebe. E não de maneira gananciosa. Não porque, nossa, se eu der milhões, se eu dizimar muito, se eu concorrer a um prêmio e eu dar isso tudo para Jesus, buscando receber mais, eu vou ganhar mais? Não, não é essa a intenção. É tudo sobre coração. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior, Deus olha seu coração. E quando eu fui falar essa palavra com uma das minhas melhores amigas, ela me falou que é tudo sobre intenção, é tudo sobre intenção, é tudo sobre com qual intenção você faz. Se você faz tudo com a intenção de dar glória a Deus, Ele vai ser glorificado através de você. E eu acho que toda essa reflexão de o evangelho atravessa pessoas, e quanto mais você ora, mais a sua vida com Deus vai ser cada vez mais profunda, cada vez mais visceral. É assim que você tem a certeza que você escolheria a Cristo. É simplesmente assim. E a forma do evangelho atravessa a gente em todos os tópicos. Você percebe como que o evangelho realmente atravessa a gente. Como que a gente escolhe? Como que a gente toma a nossa escolha de sacrificar tudo para Jesus? Abrir mão do casamento, abrir mão dos filhos, abrir mão do ministério, abrir mão da nossa casa dos sonhos. Como? Fortalecendo nosso relacionamento com Jesus. Como a gente fortalece nosso relacionamento com Jesus? Através de pessoas, através da oração. E uma das coisas que eu acho mais bonita da oração é que a oração é a forma com que Deus escolhe se comunicar com a gente. Como Deus escolhe que a gente se comunique com Ele. Ele podia muito bem, já que Ele tem todas as coisas planejadas desde o princípio da Terra, Ele podia muito bem fazer tudo sem consultar a gente. E a gente fala assim, tá bom. E tudo foi acontecendo de acordo com a vontade dele, sim. Mas Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer saber da nossa vontade. E Ele quer transformar a gente pela vontade dele. Enquanto a gente conversa, a oração não muda o Criador, mas muda quem ora. E é isso. É muito disso que eu queria compartilhar com vocês. Mas busquem atravessar pessoas com o Evangelho, busquem aprofundar seu relacionamento com Cristo. E é com a profundidade que a gente ganha almas para Jesus. Eu espero que vocês sejam tão edificados com a palavra quanto eu fui. E é isso, um beijo